Antes de iniciarmos, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. A geladeira deitada, como a gente no trecho chama o caminhão frigorífico, roncava monótona pela BR-470. A madrugada de agosto em Santa Catarina era de uma frieza que cortava a alma, e a neblina, um véu fantasmagórico que abraçava a serra, tornava a viagem ainda mais solitária. Eu, Valdemar, caminhoneiro há mais de 20 anos, um coruja por preferência e necessidade, levava uma carga de frango congelado de Itajaí para o oeste do estado. Uma viagem como tantas outras, ou assim eu pensava. Meu fiel cavalo mecânico, um Scania bicudo já com suas marcas de guerra, vencia a escuridão, e o único som além do motor era o chiado do rádio PX e uma moda de viola que mal conseguia espantar o peso do cansaço. Na garrafa térmica, o chá de urubu, um café requentado e amargo, já não fazia mais efeito. Foi ao passar por um trecho sinuoso perto de Ibirama, um lugar que os colegas evitam comentar, que um arrepio percorreu minha espinha, um alerta que a gente aprende a não ignorar. Os faróis do caminhão, ao rasgarem a serração, iluminaram uma figura à beira da estrada, uma mulher. Ela usava um vestido branco, longo, que parecia flutuar na bruma. Tinha os cabelos loiros e compridos, mas o rosto estava virado para a escuridão da mata. O instinto gritou para que eu acelerasse, para podar aquela visão e deixá-la para trás na escuridão. Mas uma estranha sensação, uma mistura de pena e um medo inexplicável, me fez diminuir a marcha. Parei o bruto uns bons 50 metros à frente, o coração martelando no peito. Olhei pelo retrovisor. A imagem dela era a mesma, estática. "Tá precisando de ajuda, moça?" Gritei, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. A neblina pareceu engolir minhas palavras. A prudência me mandava seguir viagem, mas algo me impeliu a descer. Peguei a lanterna no painel, seu facho de luz cortando a densa umidade do ar. Cada passo em direção a ela parecia me levar para um lugar mais frio, mais silencioso. "Senhora!" insisti, já mais perto. O vestido, agora eu via, estava rasgado e sujo de terra na barra. Quando cheguei a poucos metros, um detalhe me gelou o sangue. Seus pés não tocavam o asfalto. Ela pairava, a centímetros do chão. O medo me paralisou. A lanterna tremia em minha mão. Foi então que ela se virou lentamente em minha direção. O rosto era de uma palidez cadavérica. Os olhos, dois poços vazios e escuros que pareciam sugar a pouca luz e a coragem que me restava. A boca se abriu, mas não para falar. Dela saiu um som que não pertence a este mundo, um lamento agudo, carregado de uma dor e um desespero que atravessaram meus ossos. Não esperei para ouvir o resto. Virei-me e corri como se o próprio diabo estivesse nos meus calcanhares. Pulei na cabine, a mão frouxa de pavor, mal conseguindo encontrar a chave na ignição. O motor de arranque gemeu, 1, 2 vezes. Pelo retrovisor, vi a figura loira deslizando em minha direção, não andando, mas flutuando, cada vez mais rápido. Quando o motor finalmente pegou, cantei pneu e arranquei com o caminhão, o tacógrafo registrando um solavanco que com certeza me daria dor de cabeça depois. Não olhei mais para trás, mas a imagem daqueles olhos vazios e o som daquele lamento ficaram gravados a fogo na minha mente. Só fui parar no primeiro posto de gasolina com movimento, muitos quilômetros dali. Desci com as pernas como gelatina e pedi uma água com açúcar. O frentista,
Um senhor de cabelos brancos me olhou com o ar de quem já sabia. "Viu a noiva, né, chefe?" perguntou ele sem surpresa. "Dizem que foi largada no altar e se jogou na frente de um caminhão por aqui há muitos anos. Agora fica aí, procurando carona. Uns dizem que é para o baile de casamento que nunca teve. Outros que é para o inferno mesmo." Naquela noite, e em muitas outras, não consegui dormir. A imagem da loira da 470 se tornou minha companheira indesejada nas longas madrugadas. Mudei de rota, passei a evitar os fretes que me obrigavam a cruzar aquela serra à noite, porque na estrada, meu amigo, nem toda assombração é buraco ou botina preta na curva. As piores são aquelas que pegam carona na sua alma e nunca mais descem. A gente que roda por esse Brasilzão aprende a respeitar o silêncio da noite e as lendas da estrada. Meu nome é João e já vi de tudo, de lobisomem à loira do banheiro. Mas o que aconteceu comigo na BR-101, lá pelo sul da Bahia, me fez rezar por um bom tempo. Era uma noite sem lua, escura como breu. Eu vinha tocando meu Scania devagar, com os faróis iluminando apenas o asfalto à frente. De repente, vi um carro parado no acostamento. Um Fusca velho, enferrujado, com o capô levantado. O motorista estava lá, um homem magro e pálido, com uma barba rala e um chapéu de palha na cabeça. Ele acenou para mim, pedindo ajuda. Eu parei o caminhão, o coração já meio apertado. É que nessas estradas, a gente não sabe se o perigo está no carro quebrado ou no mato ao redor. Desci da cabine, peguei a lanterna e fui até ele. "E aí, amigo, que foi que aconteceu?" perguntei. Ele não me respondeu, apenas apontou para o motor. A lanterna revelou um motor totalmente destruído, com peças soltas e fios pendurados. "Poxa, cara, isso aqui não tem conserto", ele disse. "Precisa de guincho." O homem finalmente me olhou e seus olhos eram negros, vazios, sem vida. Um arrepio subiu pela minha espinha. "Não, amigo, eu não preciso de um guincho", ele disse com uma voz rouca e baixa. "Eu preciso de um favor." Ele me pediu para levá-lo até a próxima cidade, a uns 20 quilômetros dali. Eu relutei, mas ele insistiu. "É só uma carona, João. Por favor." Ele sabia meu nome e eu nunca o tinha visto na vida. Aquilo me assustou, mas acabei cedendo. Ele entrou no caminhão e o ar na cabine ficou pesado e frio. Um cheiro de velhice e mofo se espalhou. Ele sentou no banco do passageiro e ficou em silêncio. Eu tentei puxar conversa, mas ele não me respondeu. Eu sentia os seus olhos em mim, mas não tinha coragem de olhar para ele. Depois de uns 15 minutos, chegamos à cidade. Eu parei o caminhão em frente à rodoviária. "Chegamos", eu disse, mas ele não se mexeu. "Amigo, chegamos, pode descer." A voz dele, que era baixa e rouca, ecoou na cabine. "Não, João, eu não posso descer aqui. Eu já estou em casa." Foi então que eu olhei para ele. Ele não estava mais sentado. Ele estava flutuando a uns 10 centímetros do banco. Seu corpo, antes pálido, estava transparente e eu podia ver a estrada através dele. O chapéu de palha estava em sua mão e o rosto sem vida se abriu em um sorriso sinistro. "Eu já estou em casa, João, e agora você vai me levar para casa de verdade." Eu não pensei duas vezes. Acelerei o caminhão o mais rápido que pude, fugindo dali. Olhei pelo retrovisor e o homem estava lá, flutuando atrás de mim, com um sorriso assustador. Ele não estava mais no meu caminhão, mas estava em minha mente. Eu não sei se ele estava me levando para o inferno, mas eu sabia que eu não voltaria para casa naquele dia.
Meu nome é Beto. Tenho mais de 20 anos de trecho, por assim dizer. E o que vou relatar para vocês hoje me tira o sono até hoje. Marcas da estrada que jamais vou esquecer. A BR-381, ali para as bandas de Oliveira, é um trecho que não gosto nem de passar de dia. Imagina de noite. Mas naquela semana, a carga era urgente e não tinha jeito. Saí de Sampa já era tardezinha, e quando cheguei naquele pedaço, a escuridão engolia tudo, só os faróis do Bruto cortando aquele breu. A música no rádio já tinha acabado faz tempo, e o silêncio era tão pesado que dava para ouvir a própria respiração. De repente, comecei a sentir um arrepio na nuca. Sabe, aquela sensação de que tem alguém te olhando, mesmo não tendo viva alma por perto? Olhei para os retrovisores, nada, apenas a estrada vazia se estendendo para trás, sumindo na escuridão. Dei de ombros, podia ser só cansaço. Mas aí começou. Um barulho, um clique seco, vindo lá de trás da carreta. Achei que podia ser alguma lona solta, sei lá, mas o clique se repetiu, mais perto, como se alguém estivesse batendo na lateral do caminhão. O coração já começou a acelerar. Parei a música, desliguei o ventilador, fiquei só escutando. Os cliques continuavam, espaçados, mas firmes, como se alguém estivesse caminhando na beira da estrada e batendo no metal da carroceria. Olhei de novo nos retrovisores. Nada. Desacelerei um pouco, pensando em parar para ver o que era, mas o medo me paralisou. Que maluquice era aquela? De repente, um vulto passou correndo na frente do caminhão, tão rápido que mal consegui ver o que era. Só senti um calafrio ainda maior e pisei fundo no acelerador, rezando para sair daquele trecho o mais rápido possível. Os cliques pararam, mas a sensação de estar sendo observado continuava ali, forte. Olhava para os lados, para a mata fechada, e jurava ver sombras se mexendo entre as árvores. Foi então que vi a luz. Uma luz fraca, amarelada, vindo da beira da estrada, uns metros à frente. Parecia uma lamparina. Quem estaria ali a essa hora, no meio do nada? Reduzi a velocidade, curioso e apavorado ao mesmo tempo. Quando me aproximei, vi a figura. Uma mulher, vestida de branco, parada na beira da estrada, segurando a lamparina. O rosto dela estava escondido nas sombras do capuz que ela usava. Senti um pavor que nunca tinha sentido antes. Não era medo de assalto, era um medo frio, visceral, de algo que não era deste mundo. Ela levantou a mão, como se pedisse carona. A luz da lamparina tremia, iluminando levemente sua mão pálida. Eu pisei fundo no acelerador e passei por ela sem pensar duas vezes. Olhei pelo retrovisor e vi a figura parada, imóvel, a luz da lamparina brilhando na escuridão. Só consegui respirar aliviado quando vi as luzes do posto de gasolina um pouco mais à frente. Parei o caminhão, as mãos tremendo, e bebi uma garrafa de água inteira de uma vez só. Nunca consegui esquecer aquela imagem. Até hoje, quando passo por aquele trecho da 381 de noite, sinto aquele mesmo arrepio na nuca e acelero o máximo que posso, com medo de ver aquela luz amarelada na beira da estrada novamente. O pessoal me chama de Juca. Meu apelido no PX é Cupim, porque eu roo a estrada sem parar. Para mim, carga é carga. Já lhe vi de tudo nesse meu baú refrigerado. Picanha para churrascaria de rico, vacina para posto de saúde, flor para finados. O que importa é o que está no papel e o dinheiro na conta. Se a nota diz peças de maquinário, eu levo peças de maquinário. Não sou fiscal para ficar abrindo caixa. Foi essa mentalidade que quase me mandou para o mesmo endereço da minha carga. Eu estava voltando vazio do Nordeste, o que todo caminhoneiro odeia.
Bolso vazio, tanque secando. Parei num pátio empoeirado no meio de Goiás para comer um PF e ver se arrumava um frete de retorno. Foi quando um homem se aproximou da minha mesa. Ele não era caminhoneiro. Usava um terno preto, meio puído, que não combinava em nada com o calor de 40 graus. Magro, pálido, com um cheiro de naftalina. Ele se apresentou como um representante de uma família, um tal de Sr. Aguiar. A proposta era simples e estranha. Levar uma única peça de antiguidade para um endereço em São Paulo, um jazigo de família. O pagamento, o dobro do que eu faria num frete normal, e em dinheiro vivo, ali na hora. A peça é delicada, entende? Ele disse com uma voz que parecia um sussurro seco. Não pode sofrer solavancos e, por motivo nenhum, o senhor deve abrir o compartimento de carga até chegar ao destino final. Nenhuma parada desnecessária. Dinheiro na mão, serviço na mão. Ignorei o arrepio na espinha. 2 horas depois, num galpão abandonado nos arredores da cidade, eles trouxeram a tal peça. Era um caixão. Não um caixão moderno, desses envernizados. Era uma caixa de madeira escura, quase negra, sem nenhum ornamento, mas com umas inscrições estranhas entalhadas na tampa, que não pareciam de nenhuma língua que eu conhecesse. Era pesado, pesado demais para um caixão vazio. 4 homens suaram para colocar ele dentro do meu baú. Está vazio, não se preocupe, disse o Sr. Aguiar como se lesse minha mente. É o peso da madeira, jalacandá maciço de séculos. Trancamos o baú. Ele me entregou um envelope grosso com o dinheiro e o endereço num papel amarelado. Boa viagem, Sr. Juca. E lembre-se, não pare por nada. Os primeiros 500 quilômetros foram normais. O bruto roncando, a estrada passando. Mas quando a noite caiu, as coisas começaram a mudar. Primeiro foi um frio. Um frio anormal que começou a emanar da parede que separa a cabine do baú. O ar-condicionado estava desligado, mas eu podia ver minha própria respiração. A cabine ficou gelada como um refrigério. Depois veio o som. Um baque surdo vindo lá de trás. Tum! Carga ajeitando, eu disse para mim mesmo. Acontece. Mas 10 minutos depois, outro. Tum! E mais outro. Era ritmado, constante, como um coração lento e pesado batendo contra a parede do baú. O rádio começou a falhar. Não era estática normal. Eram trechos de música clássica, sombria, tipo de funeral, que entravam e saíam de sintonia mesmo com o aparelho desligado. O cheiro veio em seguida. Um cheiro de terra úmida, de porão fechado há muito tempo. Encheu a cabine, forte, me dando náuseas. Foi na segunda noite que o terror de verdade começou. Eu estava cruzando o Triângulo Mineiro, num trecho conhecido como o Retão das Almas. Uma reta sem fim, escura como a boca de um lobo. O baque vindo do baú mudou. Não era mais uma batida. Era um arranhado. Nhac, nhac, nhac. Um som de unhas ou de algo pior, raspando a madeira. Um som desesperado, faminto. Eu aumentei o som do meu próprio rádio no talo para abafar, mas o arranhado parecia estar dentro da minha cabeça. De repente, o motor do caminhão morreu, do nada. As luzes se apagaram, o painel descureceu, o bruto parou no meio da escuridão total. Silêncio. O arranhado parou também. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Girei a chave, nada. Girei de novo, nada. Eu estava preso. Preso no meio do nada, com aquilo no baú. E então um sussurro. Não veio do rádio. Veio do cantinho mais escuro da cabine. Ali, atrás do meu ombro. Uma voz que era como o raspar de folhas secas no chão. Está frio aqui fora. Eu não olhei para trás. Eu não ousei. Meus olhos estavam fixos no espelho retrovisor e no reflexo do vidro escuro eu não via o interior da minha cabine. Eu vi uma forma escura, uma silhueta alta e magra, parada atrás do meu caminhão, na beira da estrada. A porta do baú, que eu tinha trancado com 2 cadeados, rangeu
e se abriu lentamente. Foi isso. Abri a porta do meu dado, saltei para o asfalto e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Abandonei tudo. Meu caminhão, meus documentos, o dinheiro do frete. Corri na direção oposta, sem olhar para trás, enquanto eu via o som de algo pesado sendo arrastado para fora do meu baú. Fui encontrado de manhã por um fazendeiro, andando sem rumo no acostamento. Contei a história para a polícia. Acharam meu caminhão parado onde eu deixei. O baú escancarado, vazio. Eles me acusaram de dar um perdido na carga, de ter inventado tudo para ficar com o dinheiro. Perdi minha carteira, minha credibilidade, meu caminhão. Ninguém nunca encontrou o tal senhor Aguiar ou a tal família. O endereço que ele me deu não existia. Hoje eu trabalho de chapa num armazém, não dirijo mais. Mas toda noite, quando o frio aperta, eu sinto aquele cheiro de terra úmida. E às vezes, no silêncio, eu ainda escuto um arranhado fraco, vindo de algum lugar escuro. E a voz, sempre a voz. Tem dinheiro que queima a mão. E tem carga que, mesmo descarregada, você carrega para o resto da vida. A neblina era daquelas de cortar a faca, densa e fria, que fazia o mundo sumir a poucos metros do para-choque do meu Scania. Já passava da meia-noite e eu, Zé Roberto, estava na Serra do Mar, um trecho que todo caminhoneiro respeita. Não é só a pista traiçoeira, mas as histórias. As histórias que a gente ouve na estrada. Eu, que sempre fui cético, achava que era conversa para boi dormir. Mas naquela noite, o meu ceticismo foi jogado para fora da cabine. Eu vinha descendo a serra devagar, com a luz alta tentando furar a neblina. Foi quando vi uma figura na beira da estrada. Era uma mulher, vestida de branco, com o cabelo comprido caindo sobre o rosto. Ela estava parada, de costas para mim, na beirada do barranco. Naquele frio e naquele lugar, o coração já deu uma apertada. Reduzi a marcha, pensando em parar para ajudar. Assim que parei o caminhão, a porta da minha cabine abriu. Senti um arrepio na espinha e o corpo gelou. A mulher não tinha nem se mexido. Estava lá, do mesmo jeito. A porta continuou aberta e o vento frio da serra entrou, misturado com um cheiro de terra molhada e flores murchas. Olhei para a porta e não tinha ninguém. E a mão que abriu ela também não. Foi nesse momento que ela se virou. O cabelo esvoaçou e o rosto dela era a coisa mais assustadora que já vi. Não tinha olhos, só cavidades escuras. E um sorriso largo e rasgado, com dentes irregulares e amarelos. Um grito de horror me escapou da garganta. A mulher começou a se mover na minha direção, mas ela não andava, ela flutuava. Seus pés não tocavam o chão. A neblina pareceu ficar mais espessa, e o silêncio da noite foi quebrado por um sussurro que vinha de dentro do meu caminhão. Você está com um pneu careca. Vai ter que trocar. Eu olhei para baixo e os pneus estavam em perfeito estado, novinhos. Mas a voz, ela continuou. Você vai ter que trocar o seu pneu careca, ou eu troco por você. A mulher chegou perto do caminhão e olhou para mim. Eu estava paralisado de medo. Ela então esticou a mão em direção ao meu rosto e tocou a minha bochecha.
Senti o gelo e a umidade de uma mão de terra. Ela olhou para o meu olho esquerdo e o medo desapareceu. De alguma forma, senti que ela estava tentando me dizer alguma coisa. Quando olhei para o retrovisor, vi que o pneu do caminhão estava furado. O pneu da frente, do lado do motorista. Não fazia sentido. Eu tinha verificado o pneu antes de pegar a estrada. A voz dentro do caminhão sussurrou de novo. Agora, você vai ter que trocar o pneu. E não vai ser fácil. E assim, a mulher se afastou do caminhão, voltando para a beira do barranco. O pneu estava furado, e eu sabia que não ia conseguir trocá-lo sozinho. E ao longe, o sorriso da mulher de branco me dizia que o meu pesadelo estava apenas começando.